Você crê que o Senhor tem uma palavra poderosa para estabelecer sobre as nossas vidas hoje? Amém, aleluias. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque o Senhor tem uma palavra para derramar sobre as nossas vidas hoje. Amém? Gostaria de ler um texto com os irmãos, ali em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 ao 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Em algumas traduções vai dizer que os seus olhos estavam embargados para que não o vissem. Meu querido, eu não sei você, mas eu amo a Bíblia. E os 4 evangelhos têm a total atenção do meu coração. Isso porque é ali que nós vamos ver o Messias, Jesus, andando no meio de pessoas tão comuns como nós, mas ao mesmo tempo tão especiais para Ele. Eu amo o fato de como vai ser apontado características profundas da pessoa de Jesus, e de como sempre vai ser apontado que Ele é o Filho de Deus, e de como, ao descobrir essa verdade, muda tudo à nossa volta. Diga assim: Jesus é a verdade que pode transformar a realidade da minha vida. Mas triste coisa, amados, é saber que poucos têm desfrutado dessa verdade. Isso porque nós estamos vivendo uma geração que se tornou uma geração egoísta, uma geração que está pouco interessada em conhecer verdadeiramente a Deus. Nós estamos vivendo em uma geração que apenas quer se relacionar com um ser divino que atenda às suas expectativas e os seus desejos. E pasme, amados, muitos desses ainda chamam essa divindade de Jesus. Mas a bem da verdade é que não poderiam estar mais distantes de conhecê-lo verdadeiramente. Isso porque aqui está o grande perigo. Diga assim: aqui está o grande perigo. Ter uma concepção errada de quem é Jesus. Isso porque quando as nossas expectativas não forem atendidas, nós corremos um sério risco de rejeitá-lo e de abandoná-lo. Mas a boa notícia é que nós temos algo ao nosso favor. Pergunte assim: o quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia a toda a verdade. E nós temos a verdade nas nossas mãos. Nós sabemos como começa e nós sabemos como termina. E para viver na máxima aquilo que nós podemos viver em Jesus, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que não é sobre aquilo que eu penso quem Jesus é, mas sim a respeito de quem a Bíblia diz que Ele é. E para entender o que se passava no coração desses discípulos, nós vamos precisar voltar um pouquinho na história. Você vem comigo? Você vem comigo? Você está aí? Aleluias. Ao se fazer um estudo minucioso da Bíblia, nós vamos se deparar com cerca de 8.000 promessas, sendo ela quase 400 a respeito do Messias. Aliás, a primeira de todas as promessas é a respeito dele. Ou será que nós não nos lembramos do jardim? Há uma sentença ao homem, e também há uma sentença à mulher, mas também há uma sentença à serpente. E é a sentença da serpente que trará a primeira de todas as promessas. Você enganou ela, mas é do ventre dela que virá um que irá esmagar a sua cabeça.
E agora então toda a narrativa bíblica será construída na expectativa de quando este haveria de vir. Quando este que mudaria toda a história haveria de chegar. E bons candidatos não faltaram. Dos filhos de Adão, Abel é aquele que sacrifica, mas no culto do sacrifício ele é morto. Caim, nós vamos tirar de lado por motivos óbvios, mas é de Sete que virá uma geração abençoada, só que ainda não é ele. Quando Deus procura alguém bom na terra, quando Deus procura bondade na terra, ele vai encontrar Noé. Noé é um homem, é um velhinho de 500 anos, diga assim, 500 anos. E tem gente ainda que está achando que está ficando velho, né? Noé é aquele que ouve uma voz que vem do céu, dizendo a ele que virá uma chuva a qual ele nunca viu. Mas ao construir uma embarcação, a matemática é simples: colocando a sua família dentro, vivo; fora, morto. Em 100 anos de convencimento, Noé não conseguiu convencer ninguém, mas em recompensa à obediência, em 100 anos de convencimento da sua casa, ele não perdeu ninguém. A palavra é fiel e verdadeira, amados. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluias! Só que Noé, saindo da arca, é aquele que se embebedou. Então não tem como ele ser aquele que haveria de vir. Vamos tentar Abraão? Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, só que é aquele que mente. E não tem como alguém que mente ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Tentamos Isaac, o sorriso de Deus, o filho da promessa, mente tanto quanto o pai. Aliás, a mesma mentira. E Jacó é aquele que se tornou o Israel de Deus, mas ainda não é ele. Então até aqui, agora não há nenhum homem digno, completamente verdadeiro e santo, a ponto de que o inferno venha estremecer dizendo: esse é aquele que haveria de vir. Para você saber, existe uma cultura oralizada entre os judeus, passada de pai para filho, de geração em geração, acerca da história dos seus patriarcas. Para se ter uma ideia, aos 13 anos de idade, o menino tem por obrigação decorar todo o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. E não é que tem gente que não consegue nem decorar os Salmos de 23? Mas isso é incrível, porque desde muito cedo esse menino compreende quantas promessas está sobre ele, e debaixo de quantas destas ele irá viver. E o mais extraordinário é que esses meninos estão lá, dizendo assim: virá um, e quando ele vier, ele irá mudar toda a história. E de todos os lugares que poderíamos imaginar de onde ele viria, é em Nazaré que o anjo irá descer. O judeu cumprimenta um ao outro dizendo Shalom Adonai, mas o anjo que irá atravessar a parede agora dirá assim: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Aleluias. E ele dirá a Maria assim: você ficará grávida, e o filho que você está carregando é o Filho de Deus. Só que agora há um problema aqui. Maria nunca havia se deitado com ninguém. E para piorar, o anjo vai dizer assim: e este será gerado pelo Espírito Santo. Imagine você agora a mente de Maria. Porque se tem algo que é difícil, meu irmão, é convencer que aquilo que está sendo gerado dentro de nós é um fruto do próprio Deus. Imagine você agora, José chegando da marcenaria, cansado, suado, e Maria vindo para ele contar a notícia: eu estou grávida. Qual é a primeira pergunta que todos fariam? De quem? Você também iria embora. Só que agora o anjo irá até ele e dirá assim: acredita, sou eu que estou fazendo acontecer. Sabe, meu amado, nós vivemos uma geração que a todo tempo busca se autopromover.
Mas despreocupe-se, porque se você for um fruto da mensagem que você carrega, o próprio Deus dará testemunho de você. Aos meus colegas ministros, pregadores dessa casa, antes de tentarmos validar a nossa mensagem, nós precisamos ser um fruto dela. Se nós formos um fruto da nossa mensagem, o próprio Espírito de Deus irá dar testemunhos de nós. Amém? E agora o que é extraordinário é que o menino que nasce em Belém, contrariando todas as possibilidades, será agora colocado em uma manjedoura. Todos aqui sabem o que é uma manjedoura? Manjedoura é onde os animais manjam o alimento, é onde eles se alimentam. E será que havia lugar melhor para o pão da vida ser colocado senão este? E agora na estrebaria tem tudo. Tem o cavalo, tem o camelo, tem a vaquinha e tem o cordeiro. Agora os anjos irão anunciar e cantar aos pastores que o Salvador acabara de nascer. O desejado das nações havia chegado. Aleluias. E 30 anos vão se passar. E agora João Batista vai estar na beira do Jordão. João Batista é um pastor que nos nossos dias, ele não seria muito bem quisto pela sociedade. Isso porque na geração que nós vivemos hoje, fragilizada, uma geração fraca, João seria aquele que a cada culto sofreria não um, mas eu creio que uns 5 processos. Isso porque nós iniciamos o nosso culto dizendo assim: que bom que você veio aqui, você está no melhor lugar que você poderia estar. Em contrapartida, João Batista era aquele que iniciava o seu culto dizendo assim: raça de víboras, arrependei-vos, o machado está posto à raiz, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Todos os dias essa era a mensagem que João Batista trazia, preparando o caminho para aquele que haveria de vir. Só que, por algum motivo, naquele dia João Batista travou. E não havia raças de víbora. Acredito que André e Felipe chegaram para João e disseram assim: quem é aquele? João, que cobra é essa? Que raça de víbora é essa, João? E João, travado, atônito, olhando aquele que estava descendo, vai dizer: não é cobra, não é víbora, é cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, meu amado. Imagina você estar num culto como este. Jesus vai chegar, João vai batizar, uma pomba descerá dos céus, e uma voz que também desce dos céus dirá: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Qual é a possibilidade, amados, de nós esquecermos de um culto como este? Imagina agora estes meninos que estavam lá chegando nas suas casas e dizendo: pai, sabe aquele a quem o seu pai disse para você, e que o pai dele disse para ele? E se eu disser agora que ele chegou? Ah, queridos, então de repente agora aquele que era o cumprimento de todas as promessas, estava comendo com eles, estava andando com eles, estava vivendo com eles, dormindo com eles, pregando a eles, estando perto deles. Você tem noção disso, meu amado? Eles estão dizendo que eles estavam indo ao culto, e quem estava pregando era aquele que haveria de vir. Pastor, e quando ele entra no casamento, e a Maria correrá até ele dizendo: acabou o... Ele vai dizer: encham talhas de... E então virá a notícia lá de dentro: tem... E era o melhor da festa. Eu imagino os meninos que estavam com ele se cutucando e dizendo assim: é ele, é ele, é ele. Pastor Edson, e quando ele estava à beira da relva, havia 5.000 fora mulheres, crianças e idosos, e eles estavam com fome. Então ele dirá assim: sentai a todos. E chegando a eles 5 pães e 2,
ele erguerá para o alto e vai dar graças. E quando ele parte o pão, todo mundo faz assim: uau! Porque na mesma medida que era partido, crescia de volta. E ele faz tanto, que no final sobram 12 cestos cheios. E eu imagino eles de novo: é ele, eu tenho certeza que é ele. Pastora Simone, que tal ele chegando em Betânia? Lázaro há 4 dias morto. E eles vão ouvir Jesus dizendo: rolai a Lázaro, sai para. E Lázaro sai. E eles dizendo mais uma vez: é ele, eu não tenho dúvida que é ele. Só que agora imagine o choque, pastor. Em um culto como este, de tamanha demonstração de poder da sua parte, ele virá para os seus discípulos e dizer assim: eu vou morrer. O quê? Eu tenho que morrer. Como assim morrer? Mas você é o nosso Salvador, você é aquele que haveria de vir, você não pode morrer. Aí Jesus vem à nossa vida nesta noite, para dizer assim aos nossos corações: e se eu não fizer como você está esperando? Pregue a ele, pregue a ela, dizendo assim com muito zelo: como você reage? Diga assim: como você reage quando o céu não faz o que você está esperando? E agora no Getsemane, Pedro, aquele que estava disposto a fazer tudo para que ele não viesse morrer, irá cortar a orelha de Malcom. E Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, o que ele está dizendo? Eu não quero. Eu rogaria ao Pai e ele enviaria exércitos de anjos. Pedro, guarda a espada. E agora 440 cortes nas suas costas. Colocarão sobre ele um mastro de madeira para ele carregar. E o sentimento deles é um só: ele vai reagir, ele vai se levantar, ele vai fazer alguma coisa. E agora na cruz, o da esquerda, sempre da esquerda, né, irmão? Vai dizer a ele assim: se tu és rei, desce agora daí e salva-nos. Só que ele não desce. E agora sexta, sábado, domingo. E no domingo de manhã, todos nós sabemos o que aconteceu. É um terremoto que começa em Jerusalém. E de repente a tampa do sepulcro começa a ser chacoalhada. E as mulheres que estavam chorosas estão correndo até ele e vão se deparar com 2 anjos que estavam lá dentro, que dirão a elas assim: por quê? Procurai entre os mortos aquele que já está vivo. Por que procurai pelos mortos aquele que já está vivo? Vão, corram, conte as boas novas aos seus irmãos. Eu imagino aquelas mulheres que subiram chorosas, agora descendo, cantando, cheias de alegria, dizendo a todos: sabe o morto? Está vivo. Sabe o morto? Está vivo. A primícia daqueles que dormem haviam ressuscitado, meu amado. Só que ainda assim, haviam alguns que não tinham acreditado. Pedro e João correm para ver se era verdade. E João é aquele que irá relatar assim: eu cheguei na frente. João é o mais novo. Pedro, casado. Ele dirá assim: eu cheguei primeiro, mas eu não entrei. Mas quando Pedro chega, ele entra. E aqui está uma verdade espiritual para nós, meu amado. Nós vivemos em um tempo em que bom mesmo é chegar primeiro. Bom mesmo é estar na frente, é estar primeiro. Mas a Bíblia está nos ensinando do que melhor do que chegar primeiro está em se chegar e ter autoridade para entrar e ver a revelação que está pronta do lado de dentro para ser contemplada. Aleluias. Velocidade sem maturidade, meu irmão,
não te dá autoridade para acessar lugares de revelações no Senhor. Aleluias. E durante esse domingo, eles vão estar todos em um mesmo lugar, portas e janelas fechadas. E então agora Jesus, com um corpo glorificado, chegará até eles e dirá assim: recebam do meu Espírito, paz seja convosco. Mas agora aqui existem alguns membros faltantes. Se aqui estão os temerosos, o Tomé nem veio. E quem dirá agora a estes dois? Diga assim: um deles é Cleopas. O outro a Bíblia não menciona, então não irei ousar tentar mencioná-lo. Mas vamos deixar ele como o amigo do Cleopas. Amém? Aleluias. Eles estão tão angustiados, eles estão tão tristes, decepcionados, por terem visto, vivido e contemplado aquilo que eles não esperavam, que eles decidem se movimentar. E meu querido, perigosa coisa é se movimentar em meio à tristeza, é se movimentar em meio à decepção, é se movimentar em meio ao nosso luto. Isso porque quando nós nos movimentamos, movidos por esses sentimentos, nós podemos tomar decisões que irão afetar as nossas vidas inteiras. Só que agora eles tomam um caminho, digam assim: o caminho de Emaús. E meu apóstolo, é indo para lá que eles vão ter um único assunto: por que é que ele morreu? Por que é que ele se entregou? Por que é que ele não reagiu? Por que é que ele não levantou? Só que há uma graça nisso. Diga qual? Deus não se ofende com a limitação da nossa fé. Ele entende as nossas frustrações. Deus entende quando nós não entendemos o que Ele fez. E agora Jesus está em Jerusalém dizendo assim: eu vou lá. Porque se tem algo que Jesus é, meu amado, Ele é especialista em intervir no caminho dos decepcionados. Ele é especialista em intervir no caminho dos entristecidos, dos paralisados, dos duvidosos, dos temerosos. Meu amado, você veio aqui hoje, Ele te trouxe neste lugar para dizer: esta noite eu estou intervindo no seu caminho. Ou será que você achou mesmo que Ele iria deixar você passar mais um mês não recebendo nada, não crendo nada, mais duvidoso do que crente, mais para lá do que para cá, mais longe do que perto, meu amado? Ele te trouxe aqui porque Ele vai intervir na sua situação, Ele vai intervir na sua casa, na sua família. O Deus de intervenção está aqui, intervindo em diagnósticos. Ele é quem tem a última palavra. Aleluias. Ele está se aproximando, meu amado. Ele está chegando perto. Aleluias. A palavra de Deus hoje para nossas vidas é esta: hoje é uma noite de intervenção, aonde propósitos serão realinhados, e nós iremos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Só que agora eles vão se afastando, entristecidos, decepcionados, com o olhar embargado de tanto chorar, que os impossibilitava de ver aquele que estava à sua frente. Mas o texto vai dizer que eles vão andando e falando de Jesus. Eles estão tristes, mas eles estão falando de Jesus. Eles estão decepcionados, eles não estão bem, mas eles continuam falando de Jesus. E enquanto eles vão falando de Jesus, Jesus se levantará em Jerusalém e dirá assim: opa, tem uma regra em vigor aqui, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu tenho que estar lá, eu tenho que aparecer lá. Eles só não pararam de falar do nome de Jesus. Ei, meu irmão,
Eu posso te dar um conselho nessa noite: não para de falar no nome dEle. Não para de falar no nome dEle. Mas o meu casamento, não para de falar o nome dEle. Mas o aluguel está atrasado, não para de falar no nome dEle. Porque aonde o nome dEle é chamado, Ele vem, Ele se manifesta, Ele intervém. Meu querido, chame por Ele aí agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei como você acostumou a chamá-lo. Eu não sei se você chama Ele de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade. Eu não sei se você chama Ele de Yeshua. Eu não sei se você chama Ele de advogado fiel. Mas começa a chamar pelo nome dEle aí agora. Porque aonde o nome dEle é chamado, Ele vem, Ele se manifesta, Ele intervém no caminho dos decepcionados. Chame por Ele, meu amado. Aleluias. Não pare de falar o nome dEle. Não pare de falar o nome dEle. Aleluias. Ora manas yokomanande kai. Chame por Ele, amado. Chame por Ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluias. Aleluias. E agora, Jesus se colocará no meio deles. Diga assim: no meio. E dirá assim a eles: vocês estão falando do quê? Ué, dos últimos acontecimentos? Mas Ele sabe de tudo, não sabe? Mas por algum motivo Ele quer nos ouvir falar. Sim, a Bíblia vai dizer nos Salmos que antes mesmo de nós falarmos, Ele conhece toda a palavra que sairá da nossa boca. Mas por algum motivo Ele quer nos ouvir falar. E quando eles começam a falar, Pastor Edson Lima, o texto que mexe comigo é esse: nós pensávamos que era Ele. Eu não sei se você se identifica, ter vivido algo assim, ter vivido alguma situação que você não esperava viver, e que você tinha por certo que não era Ele. Então agora Jesus vem e começa a pregar a eles. E o texto diz que Ele começa em Moisés, e Ele vem pelos profetas até chegar a eles e dizer assim: tudo isso, diga assim, tudo isso tinha que acontecer. Eu não sei pelo que você passou ou o que você está passando, mas Deus te trouxe aqui para falar para você: tinha que acontecer. Quando a Maria Luísa, a nossa moreninha, tinha 6 meses de idade, ela foi acometida com um vírus no pulmão, de uma bronquiolite, se tornou obliterante, e ela pegou um vírus sincicial. Eu e a Lauren éramos bem novinhos, 19 anos, imaturos, sem experiência alguma. Maria Luísa estava muito ruim no hospital. Minha mãe vai ligar para nós e dizer assim: corram, porque ela está tendo uma parada respiratória. Naquele momento nós nos desesperamos. Nós corremos para lá, e quando chegamos nos deparamos com a situação. Depois dali ela foi encaminhada para uma UTI, no qual ela estava entubada, sedada, em coma induzido. E todos os dias os médicos chegavam até nós para nos preparar para o pior. Todos os dias eles vinham para nós para dizer que não tinha mais jeito. E um dia um desses médicos chegará até mim, e nesse dia ela estava muito mal, e ele dirá assim para mim: eu não acredito em milagres, mas se você acredita, está na hora de você começar a orar.
E naquele momento, movido pelo Espírito Santo, eu olhei para ele e disse assim: eu acredito, e eu profetizo que você será aquele que virá até nós e dará a notícia que ela está melhorando. Naquele mesmo dia, a médica nos despediu e disse que não haveria motivo para estarmos ali. E nós fomos para a igreja a qual nós congregávamos. E no final do culto, nós nos reunimos, fizemos um ciclo na igreja e estávamos orando. E de repente chegou a notícia a nós, que os nossos irmãos das outras igrejas estavam no mesmo propósito de oração. E de repente aqueles que não se falavam, estavam em comunhão, em unidade, na mesma fé, no mesmo propósito, em um só Espírito. Aleluias. Nós voltamos para lá. E viria um médico que era o melhor pneumologista da cidade, do estado de São Paulo. E ele chegou a nós e trouxe uma opção. Havia um gás que estava sendo um experimento, e que se desse certo ela poderia melhorar, mas ele não havia dado nenhuma garantia a nós. Mas nós acreditamos, nós confiamos, porque a partir dali, outras vidas também poderiam ser salvas. E naquele dia nós oramos e pedimos ao Senhor, porque disseram que poderia demorar para chegar, mas para a alegria, no outro dia estava lá. E colocaram nela e começaram todo o processo. E quando deu a tarde, aquele mesmo médico que disse que não acreditava em milagres, chegou até nós e disse: ela é um milagre de Deus. Ela estava melhorando. E de repente aqueles dois jovens que estavam desesperados, estavam trocando o nome do grupo e colocando ações de graça. E passados-se algumas semanas, nós estávamos na casa da minha avó, e todas as igrejas do bairro estavam reunidos, mais uma vez, em um só Espírito, em um só propósito, em uma unidade, sendo a igreja de Jesus Cristo naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Tinha que acontecer. Sabe o pior dia da sua vida, meu amado? Tinha que acontecer, para que a promessa se cumprisse. Tinha que acontecer para que outras vidas pudessem ser salvas. Tinha que acontecer para que houvesse unidade entre as igrejas. Tinha que acontecer para que os nossos familiares se rendessem a Jesus Cristo. Diga assim para o seu irmão: tinha que acontecer, para não ter dúvida de que era Ele o tempo todo. E agora Jesus fará como quem vai embora, e eles vão dizer assim: vamos lá para casa. E sabe qual é a graça da graça? É que apesar de tudo, meus irmãos, Jesus só precisa de um convite e de um lugar. Apesar de tudo, para transformar as nossas vidas, Jesus só precisa de um convite e de um lugar. E não é que Ele entra, e não é que Ele se assenta à mesa. Da onde eu venho, nós temos uma cultura: a visita é aquela que dará graças pelo pão. E não é que Ele dá graça? E a Bíblia vai dizer que Ele pega o pão e dando graças, vai estar escrito assim: e ao partir do pão, os olhos deles se abrem. E aqui está uma verdade para nós. Sabe por que todos os meses Satanás luta com você para que você não esteja na mesa do partir do pão? Sabe por que todos os meses Satanás luta para que você não venha estar em comunhão com os seus irmãos? É porque todas as vezes que o pão é partido, meu irmão, os olhos são abertos. É porque todas as vezes que o pão é partido, Jesus se revela. É porque é no partir do pão que nós entendemos que era Ele o tempo todo. É no partir do pão, meu irmão,
que eles vão dizer assim uns aos outros: porventura, não há dia nos nossos corações, enquanto Ele nos falava pelo caminho, era Ele o tempo todo, era Ele o tempo todo. E agora aqueles dois, que mesmo tendo ouvido que Ele havia ressuscitado, não foi o suficiente para segurá-los em Jerusalém. Aqueles dois que estavam abandonando o propósito, estavam vivendo aquilo que Jeremias viveu, e escreve no capítulo de número 20, no verso de número 9: quando eu pensei que não falaria mais do meu Senhor, era como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo em meus ossos, e eu não já posso mais contê-lo. E eles vão olhar e dizer um para os outros: nós vamos agora voltar para Jerusalém. A distância é a mesma, o caminho é o mesmo, mas agora a direção é oposta. E agora aqueles que desceram tristes, aqueles que desceram temerosos, estão subindo felizes, dançando, pulando, cantando, se alegrando. E aqueles que ouviam eles diziam: ué, mas vocês não foram aqueles que desceram tristes, temerosos? Eles disseram: sim. O que é que aconteceu? É que agora Ele passou lá em casa, é que agora Ele passou. Eu não sei, meu amado, o que você está passando, mas há uma notícia para você aqui hoje: Jesus está passando na casa, e Ele quer colocar todas as coisas no seu devido lugar. As pessoas não vão entender quando você chegar lá na sua casa, elas não vão entender quando você chegar naquele mesmo escritório amanhã, elas não vão entender quando você chegar na mesma escola amanhã, e você vai dizer: é porque Ele passou lá em casa, é porque Ele passou lá em casa. Se coloque de pé, meu querido. Aleluias. Jesus está passando na casa, meu irmão. Jesus está passando na casa, e Ele está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Ele está alinhando o seu coração com o dele, para que você possa desfrutar da vida que Ele já preparou, para que você possa viver nele. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei aquilo que você vai orar, meu irmão, mas eu creio, e eu sei que você sabe exatamente aquilo que você precisa orar neste momento. Você sabe, meu irmão. Feche seus olhos. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Aleluias. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos nesta noite, Senhor. Toca-nos, Senhor. De olhos fechados, meu amado, comece a falar com Ele. Não deixe esse momento passar. Você sabe exatamente aquilo que você precisa dizer a Ele. Aleluias. Aleluias, aleluias. Evramanandia. Evlananda ea. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Evramanandaya se evlamanandika. Evrananda ea. O viajante de Emaús, Jesus ressurreto está aqui. Casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa,
precisa de um convite e de um lugar. Meu irmão, você não tem ideia do que Ele pode fazer lá na sua casa. Sempre foi Ele. E hoje Ele te trouxe na mesa do partir do pão para abrir os seus olhos, para você dizer: era Ele o tempo todo. Era Ele o tempo todo. Aleluias. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão santo, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluias. Você que está aqui, meu amado, ouviu essa palavra, e Jesus espera que você tome a mesma atitude desses dois e voltem para o lugar do seu propósito em Deus. Eu não sei qual é, mas você sabe, e está na hora de voltar. Não espere acertar as coisas para se reconciliar com Ele. Você vem como está, e Ele lava suas vestes, e Ele transforma a sua vida. Se você está aqui, meu amado, o altar é um lugar para você estar. Ele só precisa de um convite e de um lugar. Ele só precisa de um convite e de um lugar. Se você está distante do seu propósito para com Deus, é o tempo de voltar. A hora é agora. O momento é esse. O segundo apelo que eu faço: você está aqui e ouviu a delicadeza que Ele fez como quem ia embora. Não, meu irmão, Ele não quer que você saia daqui sem levar Ele para sua casa. É um convite e um lugar. Se há alguém aqui entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus, se você entende que você precisa desse Jesus que restaura os corações, que transforma a tristeza em alegria, que transforma o luto em vida, se você entende que esse Jesus é para você, vence agora isso que está te segurando nessa cadeira, em nome de Jesus. Vença agora isso que está te segurando nessa cadeira, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para condená-los, nós estamos aqui a serviço dele, sendo uma extensão
Senhor, traga sobre eles, Senhor, um novo tempo, Senhor. Traga sobre eles a alegria, Senhor. Traga sobre eles o renovo do Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece-o, Senhor. Fortalece-o, Senhor, na noite de hoje. Que seja estabelecido sobre a vida deles, Senhor, um novo tempo. Um tempo de cumprimento do propósito dos céus sobre a vida destes, Senhor. E nós repreendemos, Senhor, desde agora, tudo que irá intentar contra a vida dos seus filhos. Nós anulamos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós anulamos toda a obra de Satanás e seus demônios contra a vida desses que atenderam ao seu chamado. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor desses, guardando, livrando, Senhor. E que Teu Espírito Santo todos os dias venha com frescor, com renovo, trazendo todos os dias a alegria da salvação sobre esses corações. E que eles venham compreender que sim, o Senhor é tudo em todos. E na noite de hoje, o Senhor está sendo tudo aquilo que eles precisam. Assim nós cremos, te pedimos e agradecemos.